Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui quem fala é o Alisson Fernando. Hoje eu vou trazer um pouco para vocês sobre edição digital, né, um tipo de arte aí que a galera já conhece um pouco como que funciona, já viu algum speed art com certeza alguma vez na internet, e que a gente chama de virtual tuning. Eu vou passar um pouco algumas ferramentas, uma breve introdução do Photoshop aqui. Vamos direto na prática, porque vocês vão poder acompanhar, verificar certinho como que é o processo mesmo de construção, estruturação, do começo ao fim do exercício, para que vocês possam começar a praticar aí, né, na hora que vocês forem trabalhar com as suas imagens, tá ok? Eu tenho uma foto aqui que eu peguei aleatório da internet. Eu procurei pesquisar essa foto de uma forma onde eu conseguisse encontrar melhor resolução, então ela tem um tamanho bacana, até mesmo porque eu consigo dessa forma então trabalhar melhor a questão visual, né? Por exemplo, se eu entrar aqui na opção janela informações, deixa eu ver a unidade de medida que está programada aqui, está em centímetro. A gente vai fazer uma edição digital, vamos trabalhar em pixel. É uma foto que está 1280 pixels de largura por 600 pixels de altura. Então essa é a média mais ou menos que eu recomendo que vocês pesquisem uma foto para que vocês possam estar fazendo o exercício. E que essa foto, né, estrutura o posicionamento do carro, onde vocês vão estar realizando as alterações, as edições, esteja mais ou menos nesse ângulo, para que você tenha aí uma melhor dinâmica de manipulação dessa foto. Essa foto está com fundo transparente, então vamos lá, eu já vou aproveitar essa deixa da foto, ela está em PNG, ela não tem fundo, né? Eu vou criar um fundo aqui, e vocês podem entender como que fica o processo. Aqui embaixo, no lado da lixeira, tem uma opção aqui, criar uma nova camada. Então eu vou criar uma nova. No Photoshop, a transposição de foto, você jogar para frente e para trás, é de acordo com o posicionamento da camada. Inclusive, uma das dicas que eu deixo aí é que se você quer trabalhar de uma forma mais segura com o Photoshop, aprenda a manipulação de camadas. Isso é importantíssimo, tá? Vou jogar a camada aqui para baixo, vou deixar o carro em cima, vou dar um duplo clique em cima do nome da camada e vou determinar aqui o nome como fundo underline branco, tá? O underline é só por questão mesmo de costume, né? Outros softwares, outros tipos de utilização de arquivo não aceita espaço, então tem esse costume de colocar, mas não é necessário, é só uma questão pessoal mesmo. Vou vir aqui, vou pegar o pincel. Outro detalhe, se você posicionar o cursor em cima da ferramenta, observe que aparece ali uma letra, né? Isso significa o quê? Que cada letra, né, ou pelo menos cada ferramenta, existe uma letra no teclado onde é vinculado como um atalho. Então, se eu apertar o B, vai vir o pincel. Se eu apertar o P, ele vai habilitar a caneta, a pen. Se eu colocar o T, ele habilita o texto. Verifique que cada vez que eu aperto uma tecla, aqui ó, o L, por exemplo, ele habilita o laço, né, o V, a ferramenta de seleção. Então, assim sucessivamente, né, é só posicionar o cursor sobre a ferramenta, que ele vai mostrar uma letra num teclado vinculada. Outra dica, outro ponto bem interessante para que vocês possam estar aplicando aí, costumem aprender os atalhos do Photoshop. Quanto mais você manipular através de atalhos, recursos, as ferramentas, os efeitos, você ganha muito mais velocidade na produção, tá? Então, se você puder, inclusive na internet, tem vários sites que disponibilizam toda a classe de atalhos do software, você pode estar estudando e realizando os testes aí na hora de fazer o exercício, você já vai se acostumando, tá? Então vamos lá, vou apertar o B, ele vai pegar o pincel. Eu posso dar um botão direito com o pincel habilitado sobre a foto. Aqui eu tenho os pincéis e o tamanho. Eu gosto de trabalhar muito esfumaçado em volta, porque ele dá um efeito meio que de gradiente, alguma coisa assim, né? Só que nesse caso eu vou pintar o fundo, então tanto faz, isso não tem importância. Aqui eu tenho o tamanho da ferramenta do pincel. Posso estar diminuindo, posso estar aumentando. Eu vou pintar o fundo, então vou deixar mais ou menos aqui acima de 300. Aqui eu tenho a paleta de cor, tá? Se eu apertar o X,
ele troca a transposição de cor, a opção habilitada no momento é o preto. Se eu apertar o X, ele troca para o branco e assim sucessivamente, tá? Vou pegar aqui então o branco, tá selecionada a camada fundo, vou dar um Ctrl- para diminuir um pouco o zoom e vou pintar aqui o fundo. Pronto, feito isso, agora a gente pode já começar a fazer as edições. Vou pegar a setinha de seleção aqui. Como que eu vou fazer? Eu tenho aqui a imagem do carro. Para que eu não perca essa imagem, também é uma dica que eu costumo deixar. Eu vou dar um Ctrl J, então você pode vir aqui também no camada, duplicar camada, tá? Vamos vir por aqui também, pode ser. Aqui está carro cópia, vou colocar carro base. Significa o quê? Que é no carro base que a gente vai trabalhar. O de baixo eu vou ocultar. Por quê? Caso eu venha fazer alguma coisa de errado, eu tenho backup da foto. Então eu só apago a camada que deu erro, venho aqui e reutilizo a camada original, gero uma outra cópia, para que assim eu possa ir trabalhando, tá? Então dessa maneira aqui eu acho mais seguro a gente começar a fazer o projeto. Primeiro de tudo, a gente vai rebaixar o carro. Como a gente pode ver aqui, é um carro que é um Golf, né? Mas é uma versão do carro que está bem simples. Pode verificar aqui o que é calota, não tem muito acessório e tal. Então vamos dar uma repaginada nessa questão estética do veículo. Eu gosto de utilizar muito na hora de fazer esse processo a pen, a caneta. Ou eu indicaria vocês utilizarem algum dos laços. Eu recomendo você utilizar o laço poligonal. Por que o magnético não e o laço convencional não? Porque o laço convencional ele não te dá precisão nenhuma. É uma ferramenta que ela é a mão livre, né? De acordo com o seu movimento é o que ele vai determinar como segmentação. E o magnético ele deixa muitas imperfeições na hora de realizar a seleção. Então não é interessante também utilizar ele por causa disso. O poligonal, ele só trabalha com linhas retas, mas justamente pelo fato dele trabalhar só linhas retas, é melhor fazer a seleção com ele. Eu vou utilizar só como exemplo, para vocês entenderem o que eu estou falando, mas eu não vou usar essa ferramenta para fazer o trabalho inteiro, tá? Vou vir aqui, vou dar um Ctrl+, aqui no zoom da roda da frente, roda dianteira. Por exemplo, vou dar um clique. Observe que ele gerou uma linha reta, né? Eu posso, com calma, devagar, pausadamente, né? Não pode, na verdade, ser em longos espaços, porque senão você vai deixar a imperfeição, vai ficar feio, vai dar alguma falha, tá? De mediano, né? Curto ali o espaço entre um ponto e outro. Segundo ponto, terceiro ponto, e assim eu vou criando, Mesmo a linha sendo reta, você tem uma precisão muito maior do que em relação às outras ferramentas para fazer até mesmo essa área curva, utilizando uma ferramenta que só te dá linha reta, tá? Então você pode estar utilizando aqui dessa forma. Errei. Por algum motivo você clicou fora. Não precisa cancelar tudo, é só você apertar Delete que ele vai voltando os pontos. E aí você pode refazer de novo. Isso aqui é um atalho muito importante, né? Muito preciso, porque te poupa aí de você ter que ficar cancelando toda hora que der errado. Então, por exemplo, cliquei errado aqui, Delete, ele volta o ponto. E aí você pode continuar fazendo. Digamos que eu fiz todo o perímetro, dou um duplo clique, ele fecha a seleção. Olha lá, observa como que a seleção ficou? Ela fez, né, o formato curvo corretamente, só que tem um porém também. Tá vendo que está serrilhado? É esse serrilhado que eu não curto, porque querendo ou não, depende, ainda mais se a foto ela tiver uma resolução muito baixa, ela vai revelar ainda mais a intensidade desse serrilhado. Então a caneta me alivia um pouco esse efeito próprio do laço. Então por isso que eu não utilizo ele para essa função, tá? Na verdade nem para nenhuma outra. Então todo recorte, todo processo de seleção eu tenho o costume de utilizar a caneta e recomendo que vocês façam o mesmo. Vou cancelar a seleção aqui, vem no menu selecionar, cancelar seleção, Ctrl- para diminuir o zoom. Vou utilizar a pen, aperto o P de pato, habilitou ali a ferramenta. Agora a gente vai começar a fazer. Vamos lá. Eu vou respeitar literalmente
a estrutura correta do veículo, tá? Aqui é linha reta, então não tem problema, eu posso utilizar direto, né? Sem fazer a linha curva. Aqui também. Ó, aqui eu já tenho uma parte arredondada, quase imperceptível, mas tem. Vou dar um Ctrl Z aqui. Sempre que você for utilizar a caneta e precisar fazer um formato curvo, você clica, segura e arrasta, tá? Pronto, ele me deu o formato, agora vamos lá. Vamos fazer essa parte aqui. Essa outra parte interna. Aqui. Aqui. Ó, aqui na verdade, pode jogar um pouco mais para cima. Aqui. Aqui. Aqui também. Ó, vou trazer até aqui. Acho que tem mais alguma parte do para-choque, então vamos respeitar bonitinho aqui, para não sair com erro. Ó, aqui, pessoal, eu já posso fazer da seguinte forma. Eu não vou continuar selecionando o carro todo o formato aqui, tá errado. Para a técnica que eu vou ensinar vocês não serve. Eu já vou puxar aqui para fora com o Shift, para ele criar a linha reta. Utilizando o Shift também, só pressionar o Shift, eu clico na parte superior, vou navegando aqui, ó, para navegar, galera, como que eu faço? Aperta o espaço do seu teclado e clica com o botão esquerdo, você habilita a navegação, tá? E agiliza bastante também o processo de navegação da foto. Com o Shift eu vou passar a seleção totalmente por fora. Aqui não é necessário, eu poderia fazer direto, mas caso você tenha dificuldade, traz uma linha guia mais ou menos aqui, ó. Como que eu trago essa linha guia? Vamos lá. Só você clicar sobre a régua, caso a régua não esteja habilitada, Ctrl R. O Ctrl R habilita e desabilita a régua do seu Photoshop, tá? Isso é universal para todas as versões do software. Você vem na régua e puxa uma linha guia para você saber aonde você tem que vir, tá? Com o Shift eu vou descer então a seleção até aqui, vou aproximar o zoom novamente. Com o Shift eu trago a seleção reta aqui. Agora eu começo a fazer a última parte. Vamos lá. Já está seguindo certinho aqui, ó. Como a gente começou logo aqui, já estamos terminando o processo de seleção. Você tem que terminar a seleção aonde você começou, tá? Até fechar aqui, ó, o último ponto. Fechou o último ponto? Perfeito, ó, a seleção está pronta. Eu vou vir aqui na setinha, ó, já saí aqui da pen, da ferramenta caneta, já peguei a setinha de seleção. Vou voltar, retornar a linha guia para a régua, pronto. Já não vai atrapalhar mais a gente aqui. A seleção está fechada. Agora que a seleção está fechada, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um Ctrl Enter para habilitar a seleção. Então, do contorno da caneta, tá? Eu já dou o Ctrl Enter e ele transforma na seleção exatamente do que eu determinei para ele. E observem que ficou bem certinho, ó. Ficou bem rente, né? Sempre se preocupe em ter esse cuidado em você não exagerar muito nos espaços, tá? Porque isso pode gerar algum problema, principalmente na hora que você copia e cola, de repente, quando você vai ver o que não deveria ter copiado, né? Então, preste bem atenção nisso. Feito isso, eu vou apenas copiar e colar a parte superior do veículo. Então, vamos lá? Ctrl C, Ctrl V. Olha lá, colou. Agora eu vou vir aqui e vou abaixar um pouco o carro. Mais ou menos assim.
Observem, pessoal, que aqui na parte de trás ficou o carro, porque ele está transparente em PNG, né? Ficou a cópia do carro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na camada base, vou criar uma nova camada e vou colocar o nome aqui como fundo branco 2. E eu vou pintar de branco aqui para que não me atrapalhe a imagem de fundo que sobrou do outro carro, tá? Ó, agora sim, ó, vamos lá. Eu peguei o laço poligonal e então vou fazer toda a seleção aqui, ó. Por que que eu tô trazendo aqui? Porque essa parte de cima vai ter que sumir. Então a partir daqui já não tem resquícios do carro que está na parte de trás, então já vai dar certo. Com Shift eu vou clicando aqui para contornar, duplo clique, fechou. Agora eu venho aqui, ó, aperto B no teclado e pinto todo o fundo de trás. Aqui pintou as rodas, é bem simples, ó. Vou pegar a borracha comum, botão direito. A borracha nada mais é do que o pincel, é a mesma forma de você manipular. Só que, né, ela vai apagar. Vou pegar a borracha do botão direito, vou aumentar um pouco aqui. E agora eu tiro só essa parte do fundo branco que ficou sobre as rodas. Agora eu vou selecionar o fundo branco 2 e o carro base, tá? Com Shift, poderia ser o Ctrl também, tá? E vou dar um Ctrl E para juntar os dois. Agora eu posso voltar o nome aqui para carro base. Então eu uni a camada do fundo branco e o carro, para assim não ter problema de ficar muito com excesso de camada também, ó. Vou ocultar a camada de cima, que é a cópia que foi gerada. Olha como que ficou a estrutura. Tá? Então, vamos conseguir continuar agora sem problema nenhum. Vamos fazer o restante das alterações. Eu vou aproximar o zoom, eu vou corrigir agora essa falha que ficou aqui, ó. Tá? Como que a gente corrige? Muito simples também. Vou clicar aqui na camada do carro base, vou criar uma nova camada e com a caneta eu vou selecionar aqui toda essa parte e vamos pintar de preto para fazer o fundo. Aqui. Não pode ficar muito em cima do pneu, tá? Mais ou menos aqui. Dou um clique aqui, Ctrl Enter. Fechou a seleção. Então vamos lá. Preto. Na verdade, o preto não é nem preto aqui, na verdade, vai ser a cor correta. É esse tom mais acinzentado mesmo da foto. Tem essa ferramenta aqui, ó, o conta-gotas, ela é muito interessante, que ela vai capturar a cor da onde eu clicar e transferir aqui para a opção de colorir do preenchimento, tá? O primeiro plano. Então cliquei, já transferiu, na verdade transferiu por debaixo. Então eu vou trocar aqui, vou pegar lá então o pincel, ó, o pincel está muito grande. Então botão direito, vou reduzir ele aqui. Perfeito. E aí eu vou pintar. Ctrl D ou selecionar, cancelar seleção, tá aí. Na verdade aqui, ó, faltou um pouco, então vamos lá. Vou reduzir aqui, ó, botão direito na tela, vou reduzir para 4. E bem devagarinho eu vou corrigindo aqui. Pronto. Aí, perfeito. Agora aqui na parte de trás a mesma coisa. Aperto P, habilito a caneta e vamos corrigir essa parte aqui. Ctrl Enter para seleção, o B para chamar o pincel, vou dar um botão direito aumentar um pouco aqui. Maravilha, ó, corrigido. Tá, na verdade aqui, tá bom, poderia ter feito um pouco mais reto, mas também pode ser dessa forma. Beleza, galera, ó, tá rebaixado o carro, tá?
Aqui de novo, vou apertar o Ctrl, selecionar e vou dar um Ctrl E, tá? Vou renomear novamente, carro base. E pronto. Agora tá a correção, tá, do paralama ali, né, da parte interna da caixa de ar do carro ali das rodas, já está corrigida. Vamos continuar as alterações. Uma coisa que eu acho interessante, particularmente na vida real eu não acho bacana, mas só para ensinar vocês a trabalhar, eu vou remover o logo da Volkswagen aqui. Vamos lá, eu vou utilizar a ferramenta carimbo, tá? Vou posicionar aqui, apertar Alt e vou dar um clique. E eu vou continuar o desenho aqui, ó. Ó, e vamos removendo aqui, ó. Aqui também, ó, a mesma coisa. Aqui ficou um pouco torto, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui a caneta, novamente, e vou redesenhar essa parte aqui. Tá, vou posicionar aqui. Dá um Ctrl Enter. E agora eu vou vir aqui o conta-gotas. Vou pegar essa cor mais branca aqui. Vou trocar aqui o pincel. A cor, o tamanho, perdão, 3. A gente tem que ser menos. Vou colocar 2. A gente está mais escuro, ó, a gente vai dando alguns cliques. E ele vai restaurando essa parte aqui. É a parte em preto agora. Tom mais de cinza. É que vou reduzir para 1, galera. Vamos ver. Aqui, vamos puxar aqui uma seleção. Continuar com o carimbo. Aí, alinhou. Aqui embaixo, como vocês podem perceber, ficou umas manchinhas. Isso aqui é bem simples também da gente resolver, ó. Vou selecionar aqui na parte inferior. Aqui eu estou usando o laço, galera, porque eu não vou precisar de tanta precisão no contorno, e sim aqui na parte do preenchimento, tá? Existe essa ferramenta aqui, ó, borrar. Vou colocar o pincel esfumaçado, num tamanho mais ou menos aqui, não tanto, aqui entre 60. E vou dar uma misturada aqui, ó, que toda aquela parte mais imperfeita ele dá uma aliviada, tá? Jogo aqui para cima, Ctrl D. Aí, bacana. Ó, um outro detalhe, tem essa partezinha aqui, dá pra gente remover também com carimbo. Vamos lá. Vou diminuir aqui. Alt. Pronto, removido. Vamos ver o que mais que a gente consegue tirar. Vamos tirar essa parte aqui também, vai. Alt.
Vamos borrar aqui, diminuir um pouco, diminuir bem mais. Aí, pronto, dá uma aliviada aqui. Aqui. Ó, pessoal, também vou remover a maçaneta só para ensinar para vocês como que trabalha com carimbo, tá? Gosto bastante dessa ferramenta aqui, ela é bem interessante. Que eu posso pegar até um espaço um pouco maior para agilizar o processo. Ctrl D, aí. Perfeito, gente. Então tá ajustado aqui. Então a gente já removemos aqui algumas coisas, né, onde eu consegui apresentar para vocês a função da ferramenta carimbo. Estou utilizando o laço, conforme eu expliquei para vocês, só como um determinante para não afetar as áreas externas da onde eu quero alterar, mas também poderia ser feito com a caneta, tá? Só recorte e seleção precisa, que aí, como eu falei para vocês, eu utilizo bastante então a outra ferramenta. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar as rodas. Eu já deixei pré-selecionado aqui, um Audi TT, essas rodas, tá? Vou ensinar vocês também a fazer uma equivalência de cor, porque se vocês observarem, devido à foto, à paisagem, existe uma determinada iluminação totalmente diferente da foto que a gente está trabalhando. Então, vou copiar aqui, né? A seleção eu fiz com a caneta, só vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no nosso projeto, vou clicar na camada base, vou dar um Ctrl V. Já perceberam por quê, né? Vou apertar o V aqui para pegar a flechinha de seleção. Eu justamente fiz isso, por quê? Porque as rodas vão ficar na parte de baixo. Né? Eu não preciso, na verdade, nesse caso, como as rodas não estão para dentro da carroceria, na verdade, eu poderia até colar ela acima da camada do carro principal. Mas para manter a estrutura correta, né? E eu indico que vocês também façam isso, porque dependendo do carro, pode ser que a roda entre, né, para dentro da carroceria e você quer aumentar bastante a roda. Então, para que a roda não fique nesse estilo aqui, ó, acima da carroceria, que está errado, então eu colei ela abaixo da carroceria superior que a gente copiou e colou, tá? Vou posicionar aqui então a roda. Com o Ctrl T, eu vou reajustar o tamanho. Vou colocar mais ou menos aqui, ó, até nessa parte mais interna do pneu aqui. Apertar aqui, arrasta aqui. Enter, vamos ver o posicionamento. A gente pode aumentar aqui, ó, a perspectiva. Aumentar um pouco aqui, ó, perspectiva, galera. Só você dar um botão direito, o Ctrl T tem que estar habilitado, tá? Botão direito, perspectiva, você pode mudar o posicionamento a estrutura de visão da imagem, tá? Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Aí, bacana. Lembra que eu comentei com vocês do tom de iluminação? Deixa eu dar uma leve reduzida. Não ficar tão braia. Agora, ó, Ctrl U, ele vai abrir aqui matiz saturação. Aqui é onde a gente tem o equilíbrio de iluminação e de cor da imagem. Eu posso tanto deixar mais clara quanto mais escura. Eu vou deixar ela um pouco mais escura e na saturação eu vou reduzir. Se você observar, ó, se vocês observarem, né, perdão, eu estou reduzindo aqui, ó, aquela parte avermelhada está saindo, ela está voltando para o cinza. E é isso que a gente quer, para deixar uma tonalidade igual. Aí ficou bacana, tá? Agora com o Alt, na setinha de seleção habilitada, eu vou arrastar uma cópia dessa roda para trás. Isso só acontece se o Alt estiver habilitado, tá? Vou dar um Ctrl T e vou diminuir. Eu vou fazer o seguinte, galera, para ajudar vocês, eu vou deixar os principais atalhos na descrição do vídeo, tá? Com as explicações certinho, que cada um vai fazer,
para que assim possa facilitar o trabalho de vocês quando forem realizar o exercício, tá? Dou um Enter, confirmou, tá aí. Outro detalhe, é uma roda grande para um pneu, né, que está fino. Como que a gente vai resolver isso? Bem simples, vamos lá. Vou vir aqui, vou selecionar onde estão os pneus, que é o carro base. Com a caneta, eu vou selecionar então, a partir desse sulco do pneu aqui, uma parte onde a gente possa então, clico aqui, Ctrl Enter, Ctrl C, Ctrl V, aumentar um pouco, tá? Aí, vamos ver. Aí, já melhorou. Eu posso, com o Alt novamente, ó, vou arrastar para o outro lado também. E fazer a junção. Pronto. E na parte da traseira, a mesma coisa. Com a caneta, vou selecionar aqui. A partir desse sulco mais externo, Ctrl C, Ctrl V, a gente aumenta. Ele está aumentando um pouco aqui, essa parte mais escura, porque como é uma imagem que está em PNG transparente, ela sobrepôs. Então é bem simples, a gente pega a borracha aqui, vamos reduzir o tamanho dela, com o perímetro perfeito, não esfumaçado, e a gente tira aqui o excesso. Se não me engano, aqui na frente aconteceu a mesma coisa. Então, vamos vir aqui na setinha de seleção. Ó, a setinha de seleção, eu gosto de deixar aqui, ó, esse recurso habilitado. Selecionar automaticamente. Porque quando eu clicar, se vocês observarem, está na camada 4. Quando eu clicar na cópia do pneu, ele vai para a camada 3, que é justamente responsável da frente, tá? Isso também ajuda bastante. E vamos tirar esse excesso daqui. Que eu estou fazendo sem seleção nenhuma, tá, gente? Se vocês quiserem tentar aí também, é bem de boa. Mas porque vocês já vão estimulando aí o controle do mouse. Eu não estou usando mesa digitalizadora nem nada. Só um mouse só. Vou tirar o excesso daqui também. Opa, acho que tirou demais. Aqui tá me incomodando, mas não tô conseguindo acertar. Então um pouquinho mais para fora. Aí. E aqui, mesma coisa. Setinha de seleção. Seleção automática habilitada. Tá na camada 3. Eu não sei qual que é aqui. Eu só dou um clique. Ele pula para 3 cópia. E a gente reposiciona. Aí. Ah, faltou fazer do pneu do outro lado, né? Então vamos arrastar aqui, ó, Alt, né? Com a setinha depois eu só... Ó, tá aparecendo aqui por causa do recorte. Vou pegar aqui então borracha e tiro o excesso. Maravilha. Ó, já manteve a igualdade, já deu mais lógica para o carro, né? Não ficar aquele pneu fino com uma roda gigante. Então não ficou feio, desproporcional. Essa roda traseira eu tô achando que ela tá muito grande. Então vamos reduzir um pouco mais e a gente reposiciona. Aí. Bom, então vamos lá. Vamos organizar as camadas, que agora, como vocês podem ver, devido à nossa edição, acabou dando uma bagunçada aqui. Essa camada é a roda traseira. Então vou colocar... roda vou colocar roda T, tá? Que é a roda traseira. E aqui na frente eu vou colocar roda
D, que é dianteira. Aqui são as correções do pneu, né? Eu vou selecionar tudo junto com o carro base. Ó, cliquei na camada 3 copy, aperto o Shift, clico no carro base, Ctrl E. E só renomeio ela. Carro base novamente. Pronto. E aqui eu vou colocar Golf. Então já ficou organizado aqui. Vamos fazer uma outra edição bacana aqui, para a gente encerrar o vídeo. Depois eu vou fazer uma outra videoaula bem específica para não ficar muito longa, porque isso aqui é um trabalho que leva tempo. Como que vocês alteram a cor de um veículo, tá? Que aí eu vou pegar uma foto específica e vou ensinar vocês a trabalhar com essa alteração de cor. Vamos fazer aqui já o insufilme do carro. Vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui na camada Golf, vou criar uma nova camada e vou renomear para vidros. Vamos começar a fazer então. Vou pegar aqui o P, que é a pen, caneta, né? E vou começar então a fazer a seleção apenas da área interna do vidro. Aqui. Aqui. Opa! Ó, eu vou apertar o Ctrl. Quando a caneta está habilitada e você aperta o Ctrl, ele automaticamente converte a ferramenta em um reposicionador de pontos, né, onde você pode mexer no eixo da linha aqui do ponto e posicionar da maneira correta. Então aqui fechou. Vou fazer outra parte do vidro. Essa é a lógica. Ctrl, puxo aqui do outro lado. Ah, outro detalhe. Aqui eu preciso quebrar a linha para continuar vindo, tá? Porque o que acontece? Eu não fiz uma linha curva. Se eu vier aqui, ele vai fazer uma barriga aqui embaixo, ó. Tá vendo? Porque eu não quebrei essa linha. Para mim quebrar, eu vou apertar Alt, dou um clique no último ponto a ser feito, ele quebra. Pode ver que o outro lado do eixo de manipulação vai sumir. Então quer dizer que deu certo, ele quebrou a linha. E aí eu posso fazer uma linha reta logo após a linha curva que foi feita, tá? Tem que prestar atenção nisso também. Aqui é curva. Ó, quebrei. Linha curva, quebrei. Opa, aqui não ficou legal. Sempre que eu estou fazendo aqui não fica legal, eu estou voltando no Ctrl Z, tá, galera? No Photoshop, o Ctrl Z ele retorna apenas uma vez. Se você precisar voltar, desfazer um processo várias vezes, você tem que pressionar Ctrl Alt Z, tá? Ó, aqui deu errado, então Ctrl Z, não deu certo, Ctrl Alt Z. Tem que fazer um pouco menor. Pronto, alinhou, quebrei. Vamos ver se eu consigo alinhar tudo de uma vez agora. Ctrl, para mim conseguir manipular aqui. Perfeito, fechou. Ah, tem o vidrinho daqui. Vamos lá. Aqui eu vou fazer ele reto. De curva. Quebrei. Pronto. Vamos fazer agora o para-brisa. Opa, não gosto de fazer as coisas meio superficial aqui, ó. Deixar certinho. A gente vem aqui, fui. Aqui. Até aqui, parte interna do vidro. Aqui também. Opa! Ctrl Z, Ctrl, vou dar um clique só. Aí ele me permite reposicionar a linha. Aê, maravilha! Terminamos. Vamos lá? Ctrl Enter transforma em seleção. Agora eu vou apertar outro detalhe. Se eu apertar o D de dado, ele padroniza a escala de cor nos planos.
tá? Então, se por exemplo aqui eu colocar vermelho e nesse outro aqui eu vou colocar do preto, vou colocar um verde, olha lá, ó, tá? Se eu apertar o dedilhado, padroniza para o preto e branco, tá? Vamos lá. Preto no primeiro plano, pincel, vou aumentar o pincel aqui e vou pintar. Pronto, pintei. Observe que ficou bem denso, né? Ficou bem preto mesmo. Eu tenho algumas alternativas. Eu posso vir aqui na opacidade e reduzir para, por exemplo, 65% de opacidade. Ó, já ficou bacana. Ou eu posso também vir aqui nesses efeitos de camada e eu vou clicar aqui na opção normal e usando a setinha do teclado para baixo, eu vou passando, ó, ele vai trocando as opções. Tem algumas aqui que fica interessante também. Por exemplo, ó, o clarear. Não deu muita diferença, mas deixou mais cinza. Tem divisão. Vamos ver qual que é um outro interessante. Esse daqui, ó, sobrepor. Sobrepor ficou bacana. Tenho luz indireta. Luz direta ficou bem mais escuro. Tenho diferença. Tenho matiz. Luminosidade é o último. Teve uma aqui que acho que foi luz indireta. Luz indireta eu acho que ficou legal. Vamos ver o antes e depois. É só você habilitar o olhinho aqui, ó. Ó, ficou interessante. É esse que eu vou deixar. Porque aí não fica também algo muito surreal, né? Fica mais realista. Se você quiser intensificar, você pode dar um Ctrl J na camada para duplicar. Ah lá. E ele vai ficar um pouco mais forte, tá? Vou juntar os dois aqui, ó, Ctrl E. Não vai dar certo. Ó, aí os dois ficam um pouco mais denso, tá? Posso até renomear aqui para vidro 1 e aqui para vidro 2. Feito isso, vamos ver o antes e depois? Ah, tem um outro detalhe. Vamos colocar um adesivo aqui. Vou ensinar vocês a colocar. Digamos que eu queira colocar um adesivo nessa parte da porta aqui, ó. Tem um aqui, um arquivo que eu tenho exclusivo. Esse arquivo eu peguei, na verdade não é exclusivo. Eu tenho ele há muito tempo, né? Mas eu peguei mesmo no Google. Se vocês colocarem no Google imagem adesivos para Virtual Tanning, vocês vão achar muita coisa, tá? Vamos pegar esse da HKS. Vamos lá. Vou pegar aqui a setinha de seleção, vou criar um setinha de seleção, não, perdão, o laço poligonal. Vou criar uma seleção em volta do adesivo aqui. Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, Ctrl V. Tá gigantesco, né? Vou dar um Ctrl T, vou diminuir um pouco. Digamos que eu queira colocar ele aqui. Vou rotacionar um pouco, só que se vocês observarem, ele está muito reto. Então vou ter que dar um botão direito, eu vou na opção inclinar. E aí eu reposiciono ele aqui, ó. Enter. Beleza. Arrastar mais para cá. Só que ele está branco, né? Como que eu deixo só a parte preta? Vamos lá. Vem aqui na mesma opçãozinha de efeitos de iluminação, né? E coloco aqui multiplicação. Ele fica só a parte preta. Olha lá. Dá pra gente até renomear aqui agora a camada para adesivo, pra gente conseguir identificar. Prontinho, galera. Tá aqui uma edição simples, tá? Tentei detalhar da melhor maneira possível para vocês, para que vocês possam estar treinando aí, testando, né? Vamos ver o antes e depois? Vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar tudo aqui, vou dar um Ctrl E. Para selecionar tudo, galera, clico aqui na primeira camada, aperto o Shift e clico até a camada que eu quero juntar. Ctrl E, juntou. Vamos ver o antes e depois? Essa é a nossa edição e esse é o original. Eu vou deixar no final do vídeo as duas imagens para que vocês possam ver. E ficou algo bem clean, né? E, querendo ou não,
mantendo ali um realismo lógico do carro, não ficou nada exagerado, tá? É isso, pessoal. Essa foi nossa aulinha de Photoshop, de Virtual Tuning, uma ediçãozinha bem básica aqui, mas com isso vocês vão conseguir começar a fazer os trabalhos aí que vocês queiram com Photoshop, é bem interessante. Para a próxima aula eu quero gravar sobre editoração e conceitos para edição gráfica e vetorial. Eu tenho a intenção de gravar algumas aulas de vetor, principalmente Illustrator. Só que para criar esses materiais é necessário que o artista, o profissional, saiba lidar com resolução, configuração de cor e material digital, material impresso. Então, para a próxima aula eu vou trazer esse conteúdo, mas de imediato vocês já podem começar a estar fazendo os exercícios no Photoshop, né? Eu vou deixar os atalhos, os principais atalhos que eu utilizei aqui na descrição do vídeo. E dúvidas que vocês tiverem, pode deixar no comentário, a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, de estar acompanhando o canal, de ter assistido a aula até aqui. Espero de verdade que eu possa ter ajudado de alguma forma e conto com a presença de vocês nas próximas aulas, beleza? Muito obrigado, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!